Salve, povo de desencarnados e encarnados aqui nesse planeta. Hoje quem tá aqui é o Nego Inácio. Eu me apresento nessa roupagem e em outras. Talvez um dia vocês vão me ver por aí, em outros lugares, falando as mesmas coisas, mas trajado de forma diferente. Eu vim trazer algumas verdades que são difíceis de serem engolidas, mas que é necessário para que vocês sejam favorecidos na evolução espiritual dos filhos desse planeta. E essa mensagem ela vai ser transmitida para desencarnados também. Não vai ser só para os encarnados. Hoje eu quero fazer os filhos refletirem. Muitos espiritualistas, casas esotéricas, enfim, dizem por aí que preto velho é espírito atrasado, que não tem conhecimento e que somente pelo fato de se apresentar assim, falando de forma humilde, já atesta a própria inferioridade. Mas eu quero dizer e trazer essa reflexão. O que é estar atrasado ou adiantado na sua evolução espiritual? Se um espírito é atrasado, ele é atrasado em relação a quem? Porque não existe uma só evolução. E a evolução é constante. Está atrasado em relação a quem? E se está adiantado, como saber com toda certeza? O que mais tem aqui, hoje, de encarnados e desencarnados nesse planeta, são aqueles que julgam as aparências, inclusive a aparência dos espíritos. Esse é um ponto que precisa ter cuidado, meus filhos, quando se faz isso. Obviamente não precisa e não se deve crer em tudo quanto é espírito, ou em todos os espíritos que se manifestam. Mas discriminar um espírito por ele se apresentar dessa ou daquela forma que é a preferida dele, isso é um preconceito de muitos espiritualistas. E aqui na atmosfera psíquica do Brasil, que é devida ao seu histórico, seu passado, ela é povoada de espíritos que preferem manter a forma espiritual da sua última encarnação, da sua última existência, como escravos, índios e por aí vai. A escravidão ela acabou, mas ela permanece marcada aqui nessa terra. É por isso que mesmo os espíritos que não reencarnam como nego, eles assumem essa aparência com alguma finalidade. Tudo tem uma finalidade, meus filhos. Então, por que a gente não questiona também aqueles que se manifestam como frades, como madres, ou qualquer outra forma espiritual que adotem esses espíritos? Outra verdade que é difícil de engolir é o medo da morte, né, meus filhos? É o medo que vocês têm da morte. A morte que vocês temem não é aquela que existe de verdade. Mas o que vocês verdadeiramente têm medo é a passagem para o lado de cada vida. Vocês temem a forma como a morte pode acontecer, não é verdade? Só que vocês não têm que ter medo dessa morte. Ela é só uma passagem, meus filhos. É uma travessia, quase que uma ponte que liga um lado ao outro lado da vida. E vocês têm que atravessar ela em algum momento. Todos vão. Vocês não percebem, mas os filhos, eles
ensaiam todos os dias para a morte. Vocês ensaiam todos os dias para a morte. Vocês deitam, vocês dormem, vocês acordam, sem se dar conta que esse é um ensaio da vida para a grande viagem do desencarne. Vocês podem observar isso, meus filhos, até na natureza, porque a natureza também ensaia constantemente a morte, para mostrar a vocês, para mostrar ao homem a realidade da vida. O sol não nasce, meus filhos, e não se põe todos os dias, e renasce no outro dia. O que mais que isso pode significar senão a lição da morte e da vida, encerrando um ciclo e recomeçando novamente? Até no reino das plantas, que nós chamamos de reino vegetal, reino animal dos animais, eles morrem a cada dia. Tudo isso, meus filhos, demonstra que sempre há um recomeço. Mas existe uma morte que vocês têm que evitar, que é a morte da consciência, meus filhos. Quando os filhos deixam morrer a consciência, deixando de amar e passando a ter ódio, a ter vingança, a paixão desenfreada ou qualquer outra degradação da alma, aí os filhos estão mortos. É um cadáver que fica perambulando pelo mundo sem vida. Somente passa na vida ou pelo mundo, mas não vive, porque não ama. O contrário disso, o contrário da morte da consciência, é apenas uma passagem, porque a morte é pura ressurreição. E todo mundo morre um dia. Só que desencarnar é deixar os apegos da matéria. Desencarnar é para poucos. Porque poucos são os que sabem se desapegar e praticar a espiritualidade dentro de si mesmos. Por isso que esse nego fala: por que ter medo de morrer? Para quem tem a consciência tranquila, morte é vida. Morte é recomeços, que apresenta novas oportunidades de realizar de novo, melhor, evoluir mais. É por isso que esse nego fala também sobre o desapego, meus filhos. Nós todos somos como folhas de uma grande árvore. Quando o vento passa, ele nos leva para onde a força da vida indicar. Todos os espíritos, meus filhos, eles são imortais. Não temos cor, não temos raça e nem carregamos bandeira que limite as nossas ações. E esse vento, ele bate para que nós sejamos levados para um determinado lugar, e nesse lugar nós vamos desempenhar alguma tarefa, né, meus filhos? A gente se esconde aqui, a maioria de vocês, meus filhos, se escondem em um vestido de carne, com roupa branca, preta ou amarela, bonita ou feia. E quando o vento sopra de novo, vocês partem. Foi assim comigo, é assim com vocês. Vocês partem e deixam essa roupa usada e vai para onde a vida vos conduzir, para outra existência. É por isso que os filhos têm que entender, têm que aprender a se desapegar das coisas do mundo, mesmo aquelas que são boas,
Porque a vida na Terra é apenas uma passagem, meus filhos. Vocês são peregrinos aqui, nesse planeta. São transeuntes da vida, andarilhos da vida. E aqui na Terra, os filhos só possuem aquilo que eles doam, aquilo que vocês oferecem à vida. O amor, as virtudes, as boas atitudes, o bom caráter. Os filhos querem se tornar anjos, mas para ser anjo lá em cima tem que ser anjo aqui na Terra. O resto das coisas que vocês têm é apenas muleta que vocês usam para ajudar na caminhada. E esse desprendimento, meus filhos, fortalece para que seja tudo deixado de lado. E a partir de um novo aprendizado. E partir, né, filho, para um novo aprendizado. Desapeguem, meus filhos. Usufruam das coisas sem se submeter a elas, sem depender delas. Essa é a verdadeira essência da vida. A próxima verdade, meus filhos, que é difícil de engolir, é sobre as crises na vida que os filhos têm. É preciso ter coragem para modificar, para decidir, para ousar, para agir, para fazer, para encarar. E quando a crise visita os filhos, bate na porta dos filhos, isso está significando que é hora de modificar alguma coisa. Só que os filhos não percebem. Está passando por uma crise sentimental, meu filho? Então tem alguma coisa que pode estar significando modificar a visão a respeito ou de si ou dos outros e promover as mudanças que são necessárias. Porque o amor ele só sobrevive se for um amor alimentado, um amor adubado, regado com carinho, com doçura, com gestos simples. Mas é na simplicidade que existe a amorosidade. É uma série de coisas, meus filhos, que parecem que são bem pequenas, mas muito importante para manter a vida sentimental dos filhos em bom estado. Está passando por uma crise de pataco? Uma crise de economia? O que vocês acham de modificar a forma de gerenciar a vida de vocês? Gerenciar os seus negócios, os seus projetos. A crise, meus filhos, está se apresentando na área social, de convivência? Talvez seja um convite, né, meus filhos, para reavaliar as condutas, as posturas, a forma de ver a vida, ou no seu envolvimento, né, meus filhos, com o mundo e a sociedade. Qualquer crise, filho, é uma forma mais direta que a vida encontra de dizer para vocês que é preciso modificar alguma coisa, modificar em vocês isso. Não é fácil, esse nego sabe disso, mas é possível fazer. Esses desafios, filhos, eles vêm junto com as crises para estimular vocês a crescer e encontrar uma saída mais simples. Mas também é para empurrar os filhos rumo a uma solução que muitas vezes sempre teve do seu lado, o tempo todo. Mas os filhos não viram. É que vocês, meus filhos, se acostumam muito fácil com a vida, a boa vida, sem problema, sem crise, e aí se acomodam. Só que quando vocês decidirem que é preciso, que é possível, vocês vão juntar a vontade da realização com o conhecimento dessa necessidade de mudar, e aí vai ser fácil. Ficar reclamando, ficar chorando, ficar adiando essas decisões não resolve problema algum. Quando você enfrenta o problema, ele diminui. Não adie, meu filho, aquilo que você tem que fazer. Adiar é uma forma de se sabotar, porque é você que está atrasando a tua evolução espiritual, ou está deixando de ajudar mais pessoas com o trabalho que você vai fazer.
Quem está saindo prejudicado é você mesmo. Não adianta ficar procurando culpados, culpas, sempre terceirizando, né, meus filhos, o problema para os outros. Corre atrás de solução. Agarre essa responsabilidade, ela é sua. Vocês, filho, estão acostumados a ser o tipo de filho reativo, que só reage e aí não conquista a vitória. Vocês choram, vocês lamentam, mas ainda assim é reação, não é ação. A gente quer filho ativo. Vem o problema, vem a crise, tudo bem. Vocês agem a favor da crise, enfrentando ela. Outro conselho, filhos, que eu quero trazer para vocês, é porque se entregar à tristeza, a essa melancolia, a depressão que não leva a lugar nenhum, a não ser a morte ou para o hospital. Vocês têm que ocupar a mente de vocês com coisas boas. Tem que perceber o lado bom de tudo, porque tudo tem um lado bom. Os filhos deprimidos não produzem qualidade. Se valoriza. A vida pede que vocês tenham maior qualidade. Preciso que os filhos entendam que vocês que são os responsáveis por tudo que está acontecendo na vida de vocês. Não existe nada externo. É tudo vocês. Isso está assustando vocês, meus filhos? Mas é isso mesmo. Vocês são os responsáveis por tudo que acontece, de bom e de ruim. Só que você só está assim, meu filho, porque você permite. E sabe o que faltou? Faltou senso de limite. Limite para você e limite para os outros. Você perdeu o controle da situação e agora fica lamentando. Isso não adianta. Essas atitudes derrotistas, elas não resolvem, meus filhos. Só aprofundam os problemas. Então, primeiro, meu filho, tem que se conscientizar de que ninguém é responsável pela sua infelicidade, a não ser você mesmo. Mas em compensação, só vocês que são capazes de reverter essa situação. Não adianta ficar esperando vir nada de fora. Os filhos da terra ficam esperando sempre a salvação externa, de que alguém vai vir voltar a ajudar, de que Jesus vai voltar, de que os extraterrestres, os nossos povos, irmãos das outras galáxias, dos outros planetas vão descer aqui e vão organizar tudo para vocês. Não. Ficar preso nessas lamentações, né, minha filha? Desejando a morte, não vai fazer vocês felizes. Não vai trazer o sol para a vida. Então se levanta. Modifique a situação. Haja. Se arruma, meu filho. Se vista com maior cuidado, com carinho. Se perfume com um sorriso. E vai para o mundo. Vai cantar, vai dançar para a vida. Porque a vida é alegria. Deus criou a vida para ser feliz. Abra um sorriso largo no seu rosto e vai, filho. Conheça, faça novos amigos, conheça pessoas diferentes. No mundo, há bilhões de pessoas, meu filho, de encarnados. Por que se prender a esse círculo reduzido de gente deprimida? Sai para viver. Vai viver a vida. Conquiste o seu espaço. Conquiste a sua felicidade. Conquiste o seu mundo. Depressão, meu filho, é para quem não quer fazer nada. Quem trabalha pela própria felicidade, pela conquista da vida, não encontra tempo para se lamentar. Para que chorar? Para que se lamentar? O tempo que você gasta derramando lágrimas é o mesmo tempo que você ganharia construindo algo de positivo na tua vida.
E o filho fica aí chorando, fica reclamando, curtindo raiva, curtindo mágoa. E não percebe que você é o maior prejudicado, meu filho. Primeiro, quem perde é o filho. E perde um tempo muito precioso com essa lamúria toda. Depois você passa por chato, fraco diante daqueles que você escolhe para ouvir as suas mágoas. E depois, se continuar se lamentando, perde a oportunidade de dar a volta por cima. Né, meu filho? De fazer algo realmente de bom da sua vida. Aí afeta o corpo físico, o fígado começa a funcionar mal. Você perde a noite de sono fazendo terapia com o travesseiro. E ao acordar, fica feio, com olheira, de mau humor. E aí você se descobre que os problemas continuam os mesmos. E aí só perdeu uma noite de sono, se preocupando. No outro dia o problema está a mesma coisa. E não gastou o tempo do filho raciocinando em como resolver o problema. Resolver a crise. Ou como agir de maneira diferente. Né, meu filho? Então, filho, dá um basta nessa situação agora. Tira de você essa raiva. Bota para fora esse ódio, vomita esse ódio, esse rancor, essa angústia, essa lamentação. Não fique mais tempo agasalhando a dor, filho. Se você resolver agora identificar, filho, a causa de tanta angústia, de tanto choro, de tanta reclamação, tenho certeza, filho, que você não vai saber mais a razão disso. Tente encontrar agora. Você não sabe responder. Então levante a cabeça, filho. Tome uma decisão inteligente. Haja com sabedoria. O filho está acostumado a fazer tempestade em copo d'água. Só que cuidado, filho. Tem gente que se afoga nas próprias lágrimas, né, filho? Você é filho de Deus. Você é irmão do nosso Jesus Cristo. Tem uma vida inteira pela frente aguardando por você, para ser vivida com qualidade. Porque não existem vidas passadas, meus filhos. A vida é contínua. O que existe é corpos passados. Levante a cabeça, meus filhos. Levante e ande. Jesus está esperando você para transformar o mundo em um lugar melhor. Começando para você. A energia que você está empregando para derramar essas lágrimas de lamentação, meu filho, é a mesma que você investe quando auxilia o próximo. Pense nisso, meu filho, e vá em frente. A felicidade está aguardando por você, está esperando você. Que Deus, o nosso Pai, conduza todos vocês até a luz. E até breve, meus filhos.